Fala pessoal, beleza? Mais uma vez aqui, Next Trade na área. Hoje vamos trazer mais um tutorial top demais. Hoje nós vamos combinar praticamente 4 indicadores. Nós vamos usar o Day+, Day-, nós vamos usar difusor de fluxo, nós vamos usar o Trix e vamos também usar o DD Index. E também nós vamos usar como regra de coloração para entrar na operação o Euro Invest. Nós vamos usar 3 médias exponenciais, uma média de 3 períodos deslocado um período, tá vendo? Ó? Número 1 aqui, média de 8 períodos, deslocado também um período, e uma média de 20 períodos, deslocada um período também. Todas elas são exponenciais. Então um exemplo aqui, ó. No caso Day- aqui está maior que o Day+, o difusor de fluxo está vendedor, o Trix está menor que o Trix anterior, e o DD Down está maior que o DD Up. E aqui nós temos aqui as médias, tá? Então a média curta de 3 períodos ela é menor que a de 8 períodos, e a de 8 períodos é menor que a de 20, tá? Então ele vai validar essa entrada, ó. Então aqui ele vai vender, ó. Tanto é que ele fez essa venda. Aqui atrás um exemplo, ó. Bem aqui nessa região, o Day+, Day- validou a entrada, e o Trix também está maior que o Trix anterior, e o DD também validou a entrada. E aqui as médias também estão alinhadas, as médias. A média curta, que é a média de 3, maior que a média de 8, e a 8 maior que a média de 20. Então aqui ele vai entrar na operação, beleza? Ele faz trail stop, tá? Dá para colocar aí até 10 níveis. Ele entrou aqui, ó, tá vendo que ele estava dando condição de compra. Ele já está com 4 contratos. Se ele avançar aqui 40 pontos, ele protege 30, tá? Com trail stop. Vamos ver se ele vai proteger. Ela protegeu, ó. Protegeu, saiu da operação. Então nós vamos desenvolver esse operacional agora. Você vai vir aqui, ó, você vai clicar aqui em estratégia, vai clicar em editor de estratégia, vai abrir para você essa aba, você vai clicar aqui, ó, uma nova estratégia ou essa em branco, tanto faz, qualquer uma das duas dá para você usar, tá? Vamos clicar aqui nessa aqui, vai vir essa tela com ela em branco, dá OK, vai abrir essa aba. E aqui será onde você vai digitar o seu código, tá? Você vai apagar esse cara aqui e vai escrever seu código aqui dentro. Como eu já tenho esse código, né? Vou só explicar para você. Vou fechar essa aba. Então vamos começar aqui que eu vou explicar todos os indicadores que nós vamos usar nesse momento. Então veja bem, eu estou usando a mesma estrutura que nós usamos esses dias atrás. Só que era somente 5 níveis. Agora eu coloquei mais 5, tá? Então esse robô, além dele fazer o trail stop, tá vendo? Ó? Ele é um robô gradiente que faz trail stop. Se andar 8 ticks, ele vai proteger 6, tá? Ele vai proteger 6. Andou 8 ticks, ele vai proteger 6. Nós vamos usar o indicador de fluxo, tá? Tá aqui, ó. Nós estamos usando ele como constante. O usuário não vai alterar parâmetro nenhum aqui, porque ele está dentro de constante. Ah, mas eu quero alterar. Então você coloca ele aqui dentro do input, ok? Então nós temos aqui o difusor de fluxo, da linha número 6 até a linha número 10. Nós temos o Euro Invest, que é nativo também do Profit, da linha 13 até a linha 19. Nós temos aqui as médias do DD. E aqui nós temos o Day+ e o Day-, tá? Então, todos eles como constante, ó. Todos como constante. Vamos dar uma olhada lá. Ó, bateu a meta já. Parou o robô, ó. Eu coloquei lá de 300, né? Já bateu a meta, tá? Então, eu vou explicar lá. Depois eu mostro ali. Ele não vai operar mais, já bateu a meta. Agora nós vamos aqui, ó, para o input. Então, veja bem. Aqui dentro do input da linha 31, o usuário ele consegue alterar os parâmetros, tá? Então até na linha 51. Então nós temos aqui o horário de início, horário fim, horário de zeragem, alvos em ticks, 40 ticks é igual a 200 pontos, e o stop de 120 ticks. Lembrando que o nível 10 vai ser 100 ticks, então ele vai stopar 100 pontos acima do último nível. Ele vai estopar 100 pontos acima do último nível. Aqui é o deslocamento da média e a quantidade de contrato por níveis. São 10 níveis.
ok? Aqui nós temos as nossas variáveis, tá? Ó, variáveis. Então ela começa aqui na linha 53, ó, 55 no caso, até na linha 75, tá? Até na linha 75. Então aqui nós temos a variável do euro, né? Posição atual lá da grade dinâmica, tá? E você pode ver que ele não vai apregoar todas as ordens, vai ser de uma a uma. Aqui nós temos as variáveis do trailing stop, o array para os 10 níveis, tá? Para os 10 níveis. E aqui nós temos as médias, tá? As variáveis do difusor de fluxo e sinal de compra e venda, tá? Sinal de compra e venda do tipo booleano. Aqui na linha 77, ó, nós temos o início do corpo do nosso robô. Se o time for maior que o horário de zeragem, ele vai fechar a posição, ó, tá? E aqui começa os arrays, os níveis, todos os arrays multiplicado pelo mean price incremento do ativo. Então, ó, o nível 1, nível 2, nível 3, até chegar no 10. Ok? Aqui, esses aqui são dentro do nosso array lá, ó, que nós criamos. Aí, ó, viu? O array vai começar do 1 até o 10, que vai ser controlada a quantidade de níveis. Aí nós vemos aqui o sinal, tá? O sinal e o critério para entrar na operação usando o difusor de fluxo. Então aqui, ó, esse camarada aqui, difusor de fluxo, termina aqui, ó. Aí nós temos aqui os indicadores: o euro, tá? DI mais, DI menos, DD up, DD down, o Trix e as médias, as 3 médias lá, ó, deslocada a um período, ó, tá? Então vamos lá, ó, desloquei essas médias um período, certo? Tá deslocada um período essas médias aí. Aí o sinal de compra, se o DD up for maior que o DD down e a EMA, né, a média exponencial de 3 períodos for maior que a 8, and a EMA 8 maior que a média 20. Então ele vai validar a entrada com esse sinal aqui, ó, de buy. Aí nós temos o euro, tá? Buy 2, tá? Sinal de compra 2. Se o euro for maior ou igual o nível de entrada, o nível de entrada dele tá 4. Geralmente eu uso 3, 3,5. Ah, tá 3, ó, tá vendo? O nível tá 3. Passamos aqui agora para venda, sinal de venda através do euro. E aqui nós temos o DI mais, né? DI mais maior que o DI menos. E o Trix, ó, o Trix maior que o Trix anterior, tá? Então ele tá apontado para cima. Tá, então vai validar essa nossa entrada aqui. E aqui, ó, na linha 146, nós temos a lógica da nossa entrada. Aqui que nós vamos enviar a ordem se os critérios forem verdadeiros. Então, ó, se eu não tenho posição, se eu not has position, e o time é maior que a hora de início, e o time é menor ou igual à hora do fim, aí ele vai entrar dentro desse laço, finaliza aqui, entra aqui no laço na linha 147, aí ele vai verificar, ó, se o critério é verdadeiro, ó, se a condição de compra e a condição de compra 2 e a condição de compra 3 e também a condição de compra 4 for verdadeira, se todas elas for atendida, então ele vai entrar dentro desse laço aqui, vai enviar uma ordem limite de compra no fechamento, certo? E o contrato por nível, tá? Lá nós habilitamos um, quer ver, ó? Nós estamos colocando um só, tá entrando com um, ó, certo? Se não, aí nós precisamos aqui, ó, zerar a variável, né, do trailing stop de compra, tá? Então aqui ele vai receber falso, aqui dentro do rest position, porque aqui não vai ser atualizado, só vai entrar aqui uma vez, né? E depois que ele tiver posicionado, ele não passa mais aqui. Então, aí depois, para mim fazer a venda na linha 175, ó, se esses critérios forem atendidos, ele vai enviar uma ordem sell short limit no fechamento e a quantidade de contrato por nível. E também vai colocar como falso o trailing stop. Agora, se eu tiver comprado ou vendido,
tanto faz, né? No caso aqui, o primeiro aqui da linha 176, se eu estou comprado, ó, se esbolt, né? Então quer dizer, eu estou comprado. Se eu tiver comprado, ele vai entrar dentro desse laço aqui, ó, vai entrar dentro desse laço, vai fechar aqui embaixo na linha 197. Mas vamos lá tratar esse cara aí. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai enviar um alvo, tá? Um alvo com a ordem Sell Short Limit. Se eu estou comprado, para mim sair eu tenho que enviar uma ordem de venda, tá? Então Sell Short Limit no meu buy price mais o alvo, meu preço médio, certo? Mais o alvo em tick multiplicado lá por min price incremento e toda a minha posição que eu tiver comprado, tá? Esse aqui é o nosso alvo que aparece lá. Aí eu vou entrar agora na lógica aqui do trail stop, ó. Se o meu trail stop, ó, não está ativado, né? Se not trail stop ativado and o fechamento for maior, né? Então quer dizer, o fechamento do preço agora ele está maior que o meu preço médio, a quantidade de ticks para ativar. Nós falamos lá de 8 ticks. São 40 pontos. Então o preço está já acima do preço médio, 40 pontos. Aqui é a multiplicação, né, do min price incremento. Então, se eu estou 40 pontos acima, quer ver? Ó, vamos lá, pra você ver aqui. Ó. Se eu estou aqui com 8 ticks, ó, ele validou. Então, eu movimentar, ele vai validar aqui, ó, o trail stop agora de compra, ele passa a ser verdadeiro. Ele era falso. Lembra que ele era falso? Agora ele já é verdadeiro, tá? Então ele vai movimentar aqui o trail stop, ó, para aquela distância lá, ó. Ele vai movimentar aqui, ó, para essa distância aqui de 6 ticks, ó. Aí a partir de agora ele já vai trazer esse sell short, sell to cover stop pro 30 pontos ou 6 ticks, tá? Então ele ativou, o trail stop foi ativado, aí o fechamento agora é maior que o trail stop, mais o trail stop da distância, tá? Então ele vai movimentar esse stop aqui, ó, tá vendo, ó? Sell to cover stop para acima lá dos 30 pontos. Então ele vai sair, ó. Agora se não o preço não ativar o trail stop, ele vai enviar o stop, ele vai ficar fixo lá, tá? Ele só vai mexer lá. Esse daqui da linha 186, ele só vai mexer se ativar. Senão ele vai ficar posicionado lá. Se o mercado for contra, ele vai estopar. Ele não vai mexer com ele. E aqui nós vamos montar a nossa grade, ó. Então essa grade é dinâmica. Então a minha posição atual vai receber a minha buy position dividido pela quantidade de contrato. Aqui nós vamos calcular os níveis que nós estaremos, tá? Então nós vamos descobrir os níveis fazendo esse cálculo aqui, ó. Então se a minha posição atual for maior que 1, maior ou igual a 1, e a minha posição atual for menor ou igual a 10, aí ele vai enviar, ó, um order limit no meu preço médio, menos o nível, né, do preço médio lá da posição atual, que é um array, ó, tá? E a quantidade de contrato. Então ele vai fazendo esse giro aí até chegar nesse valor aqui, ó. Quando chegar nesse valor, ó, ele tem que ser menor ou igual a 10, ele vai sempre colocar uma ordem quando o preço descer mais um pouco, certo? Aí a gente fecha aqui, ó, esse beguinho aqui do esbolt, tá? E aí nós vamos lá para venda, tá? Então vamos fazer a mesma coisa, só que agora pro lado inverso, que já que nós estamos vendido, certo? Ó, se eu sold, quer dizer, eu estou vendido. Se eu estou vendido, ele vai enviar uma ordem buy to cover limit para o meu alvo, tá? E aí ele entra dentro do trail stop aqui, ó. Se não ativar o trail stop, o stop vai ficar parado lá, ó. Aqui na linha 209 nós temos buy to cover stop no meu preço médio mais stop em ticks multiplicado lá pelo min price incremento. Aí nós vamos repetir ele de novo aqui, ó, tá? E aí nós entramos na grade, nós vamos montar a grade de venda, tá? É análogo para venda. Eu expliquei agora aí acima de compra, certo? E aqui na linha 232 nós finalizamos o código, tá? Lembrando que esse robô coloca até 10 níveis, são níveis dinâmicos, tá? E o stop aqui ele só vai movimentar se ativar, senão ele não ativa, vai ficar parado lá, ok? E para vender nós vamos sempre usar uma ordem sell short limit no meu preço médio mais
o nível que você tiver dentro do array, ó, na posição atual. Esse cálculo é feito aqui, ó, posição atual, cell position dividido pela quantidade de contrato que eu tiver por nível. Tá? Então nós vamos descobrir qual posição nós estamos e vamos colocar essa ordem, ok? Aqui, ó. E aí nós vamos finalizar. Você vai clicar aqui para salvar, ó. Você vai clicar aqui para salvar. Ó, não se esqueça, pessoal, de dar deixar o like aí nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Para quem não tem o PEC, tá? Para quem não contratou o PEC, você vai copiar, tá? Você vai copiar esse código, ok? Eu aconselho você a copiar para você aprender, certo? O intuito desse canal é você aprender. Isso aqui não é essa estratégia que nós estamos postando todos os domingos, tá? São modelos, são um exemplo para você programar um código, né? Você pode usar essa estratégia, modificar, fazer o que você quiser aí, né? Mas o intuito aqui é ensinar você a desenvolver a sua automação. Então você melhorar. Vamos salvar primeiro, ó. Você tá vendo que tem um disquetezinho aqui para salvar? Ó. Você vai clicar nele, ó, tá, salvar. Então clica aqui. Agora você vai copiar aqui. Agora vamos de novo, ó, do input até aqui na linha 57, ó. Depois você vai copiar aí da linha 58, 59 aqui até na 86, ó. Aí você vai copiar da 87 até na 116, ó. Agora você vai digitar aí da linha 116 até na linha 140, ó. Depois da linha 140 até na linha 169. Depois da linha 169 você vai até na 197, ó. Depois da 197 você vai até na 227. E aí a gente vai finalizar. Agora eu vou explicar para você como que você vai requisitar aqui a automação. Então você vai vir aqui em estratégia, você vai clicar em estratégia, você vai vir aqui, ó, automação de estratégia. Aí você vai clicar nesse botão azul aqui, ó, criar nova automação. Você vai clicar aqui, vai selecionar a sua automação, Nexus Spartacus. Essa automação nós sugerimos que você usa ela no 8R, tá vendo? 8R, mas você pode testar o time que você quiser. A quantidade por ordem é 1 e a quantidade máxima aqui é 10. Você vai clicar aqui no editor de estratégia, ó, e nós colocamos lá para ele iniciar às 9h05, parar às 16h45. Se tiver ordem lá, ele vai zerar às 17 horas. Alvos em ticks, nós colocamos lá no input lá de 40 ticks, que é igual a 200 pontos. O stop em ticks é 120. A média deslocada um período, contrato por nível. E aqui é nível 1, 10 ticks, que é 50 pontos, 100 pontos, 150 pontos, 200 pontos, 250, até chegar a 500 pontos, ó, os 10 níveis, que é o total. Você vai dar OK aqui. A entrada é no fechamento, saída não precisa de ordem oco. Aqui o objetivo nós colocamos lá de 300 e o limite de ganho nós colocamos também 300. Tá, então você vai salvar, ó. Tem que vir aqui requisitar, tá vendo? Requisitar dia 18, vamos requisitar mesmo dia. Clicar com o botão direito aqui, o input, ó, vai carregar o gráfico aqui, tá vendo? Carregou. Nós vamos dar início, clicar aqui para iniciar e aqui nós vamos liberar o robô para ele começar a operar. Então a partir das 9h05 ele começa a operar, tá? Se der os critérios aqui da automação. Quando for 9h05 nós vamos ver se ele vai fazer alguma coisa aí. 9h03, né? 9h06, ó, colocou uma ordem, pegou uma ordem lá de compra. Já ativou o trailer stop, já saiu da operação, ó. Ele voltou, né? Ó, pegou. Se ele voltar aqui, ele põe contrato. Ele não vai encher de contrato aqui, tá? Ó, já protegeu de novo. Ó, entrou, colocou mais, já tá com 3 contratos. Estamos com 4 agora, 5, sem contrato. Ele entrou porque validou aqui, ó, os 3 indicadores, né? Os 4 no caso. Se ele avançar aí, ele já protege, lá, protegeu, ó. Voltou, saiu, tá? Então o trailer stop tá funcionando perfeito. Já fez isso. Ele vai parar com 300, né? Se ele bater 300 aí de gain, ele para. Se ele bater 300 de loja, ele vai parar também. Mas tudo configurável. Você pode vir, você pode digitar aqui e configurar. Você pode configurar aqui. Ó, tá, os 3 tá validando a entrada, ó. O difusor de fluxo, o Trix também tá menor que o anterior e o DD DAO maior que o DD UP.
tá? Então, ó, se ele for contra, ele põe em contrato, e se ele vir a favor aqui e o preço andar rápido, ele vai proteger. Vamos ver se ele vai fazer isso. Ela protegeu, ó, 30 pontos aqui já, saiu. Tá? Se o mercado voltar a conta, se ele andar 8 ticks, ele protege já, 30. Andou 40 pontos, ele protege 30. E se o mercado andar mais rápido, ele vai movimentando o trail stop. Tá, então, pessoal, ó, só lembrando vocês, quem não tem um pack, copia o código desse vídeo, deixa o like, tá, lá no nosso canal, dá o seu like aí. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, fortalece a gente aí, tá? E nós temos também, esse aqui é o nosso indicador, ó. Esse indicador aqui é a regra de coloração, nós vamos colocar lá na Nelógica. Nós temos aqui suporte e resistência. E toda vez que ele pinta de verde, significa que tem fluxo, ó, aqui, ó, fluxo de compra, fluxo on. Só que ele é usado nos 5 minutos, como eu acabei de falar. Essa é a nossa regra de coloração que nós vamos colocar lá na lógica. Então ele tem esse indicador aqui de linha, ele tem esse indicador de suporte e resistência e a regra de coloração. Tá? Então, se o fluxo for vendedor, ele vai pintar de vermelho. Tá? É claro que nós não usamos ele no 8R. É nos 5 minutos. Se eu mudar aqui para os 5 minutos, ele vai perder a coloração. Por quê? Porque ele é um indicador de fluxo. Aí agora que ele começa a pintar de novo. A regra de coloração só vai funcionar a partir de agora, porque eu acabei de ligar ele agora. Então, na hora que você estiver usando lá, você não pode ficar trocando o time do gráfico, não. Senão ele perde as referências, porque o indicador de fluxo não armazena. Você não tem como armazenar essas cores e plotar no gráfico, tá? Vamos voltar aqui para a hora que bater 300 aqui ele para, de gain ou de loss. Sucesso para você, pessoal, tamo junto aí. Não se esqueça de nos ajudar, dá uma força lá no nosso canal, beleza? Tamo junto aí, até mais, valeu!